Querida Bebel, parabéns por essa representativa e qualificada plenária. Parabéns pelo mandato, parabéns pela liderança, pela combatividade. Você está cumprindo um papel extraordinário na Assembleia e segue na luta em defesa de uma educação pública de qualidade, em defesa dos direitos e da proteção da vida das nossas professoras e professores. Vou fazer uma fala, então, bem objetiva, dizendo basicamente o seguinte: o país segue envolvido numa pandemia dramática, nós temos 4 vezes mais mortos do que a média mundial. O país virou o epicentro desta pandemia do Covid-19. Estamos atingindo a marca de quase 400 mil mortos, quando o presidente da República, em 20 de novembro do ano passado, dizia que não seriam mais do que 800 em um ano. Nós chegamos até 4 mil mortos por dia. É uma tragédia que tem uma responsabilidade direta do negacionismo do Bolsonaro. Ele combateu o uso de máscara, estimulou a aglomeração, segue hoje mesmo ameaçando prefeitos e governadores que tentam promover o distanciamento social. Aqui rendo minhas homenagens ao prefeito Edinho, corajoso prefeito, que é um orgulho do PT, que fez uma política correta, protegeu o seu povo, derrubou os índices de contaminação e de morte em Araraquara, enfrentando esse genocida, que hoje chega a dizer que poria exército na rua se tiver lockdown nos governos e prefeituras. Quando foi assim, enquanto não tem vacina, foi assim que a China resolveu a crise do Covid. Foi assim que vários países da Europa enfrentaram. É a única resposta da medicina baseada em evidência científica, porque não existe tratamento precoce para o Covid. E não só isso, como está evidente que houve um atraso pela falta de iniciativa, de coordenação para a aquisição das vacinas. O Brasil está muito atrasado. Isso significa que nós conviveremos com essa pandemia pelo menos ao longo de 2021 e talvez 2022. O que está acontecendo no mundo? O mundo que enfrentou a pandemia, né, porque começa a se recuperar. A China, por exemplo, nesse trimestre, está tendo um crescimento de 18,1% da economia. É extraordinário. A base do ano passado é baixa, mas é um crescimento extraordinário. Isso está fazendo com que o preço das commodities volte a crescer de forma sustentável e significativa. Cresceu mais de 100% o minério de ferro, soja e outros produtos. Os Estados Unidos têm um governo que rompeu totalmente com a visão neoliberal dos últimos 40 anos, não na política externa, que é a mesma atrasada e que patrocina o controle da América Latina, que estimulou o lawfare, aquele Estado profundo americano, mas a política econômica do Biden é uma ruptura com 40 anos, desde o Reagan, da Margaret Thatcher. É uma ruptura com o neoliberalismo. Ele está lançando um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, vai aumentar a dívida pública por 8 anos para tirar os Estados Unidos da crise e depois vai aumentar os impostos dos ricos e das empresas em 2 trilhões e meio de dólares por 25 anos. Então, é um projeto que não só fala em investimento em infraestrutura e mudança do padrão da economia para uma transição ecológica, para a sustentabilidade ambiental, mas é um projeto que, por exemplo, na educação, fala pela primeira vez na história americana educação pública e gratuita, inclusive a nível superior. Dá uma anistia à dívida, que é o financiamento dos cursos universitários dos Estados Unidos, é a segunda dívida das famílias americanas. Ele está anistiando para a classe média e para a classe de baixa renda a dívida com os cursos universitários. E está também ampliando a cobertura do Obamacare, que é um SUS que era muito restrito, ele está ampliando o acesso ao sistema público de saúde. Está defendendo a organização sindical dos trabalhadores. Está fazendo um programa de assistência emergencial muito significativo. Enfim, é um pacote de investimentos e focado, sobretudo, no que eles chamam de economia do cuidado, educação e saúde como grande prioridade. E defendendo que os trabalhadores têm que se organizar sindicalmente, têm que recuperar os seus direitos e que essa visão neoliberal é um atraso. A elite brasileira, que sempre copiou de forma, eu diria, até simplificatória, durante esses 40 anos o neoliberalismo americano, porque a história americana não foi só essa. Os Estados Unidos saiu da crise de 29 com Roosevelt, com uma política keynesiana, uma política parecida com essa que o Biden está fazendo.
Foi assim que eles se reconstruíram no pós-guerra e viraram a principal economia do mundo. E agora que eles estão sendo pressionados pela China para perder essa liderança, eles estão abandonando o neoliberalismo e fazendo uma nova política econômica. Então, o mundo vai crescer, vai se recuperar, principalmente depois da pandemia, vai vir uma onda de otimismo com as vacinas e uma perspectiva renovada. Não é certo quando isso acontecerá, porque a população do planeta precisa ser vacinada. E hoje, 76% das vacinas estão em 10 países. Ou seja, há uma concentração no enfrentamento da pandemia, o que impede que ela possa ser equacionada. Mas a economia mundial está se recuperando. E o Brasil está preso no mata-burro, porque, como não enfrentou a pandemia, não consegue recuperar a economia. E esse governo é incapaz de entender que é preciso respeitar a ciência e a economia baseada em evidência científica. A grande novidade, nós vamos ter um orçamento aí que, mais uma vez, o setor que mais perde receita é a educação. Mais uma vez na história, a educação é o centro do arroxo salarial, dessa visão do Estado mínimo. Um país que está retirando o censo, pela segunda vez, nós não vamos ter censo demográfico, e mais, aumenta as emendas impositivas dos parlamentares em 31 bilhões de reais, o que é uma completa perda de referência. Esse auxílio emergencial não cobre absolutamente nada. A cesta básica, nos últimos 12 meses, cresceu 18%. O custo da cesta, 27% da cesta básica, alimentação 18%. As pessoas estão passando fome. R$150 mal dá para comprar um bujão de gás. R$5 por dia, como é que as famílias vão viver? Então, nós temos que colocar o auxílio emergencial, disputar uma outra visão de orçamento e uma outra saída para essa crise. Eu vejo que nós também temos que assumir essa bandeira da defesa das micro e pequenas empresas. 800 mil micro e pequenos empresários já quebraram, e isso vai continuar se aprofundando, agravando essa tragédia do desemprego, com 14 milhões e 200 mil desempregados, quase 7 milhões de pessoas desalentadas, e metade da população brasileira com insegurança alimentar, e 9 milhões vivendo de novo uma situação de fome. Acabaram nesse orçamento também com Minha Casa Minha Vida e outras políticas públicas fundamentais, inclusive o SUS, eles estão retirando recursos. Então, nós precisamos defender vacina, investimentos no Instituto Butantan e na Fiocruz para ampliar a capacidade de produção e oferta de vacinas, o auxílio emergencial, linha de crédito para micro e pequena empresa e a defesa do emprego dos trabalhadores que ainda permanecem empregados. Quero dizer, porque o tempo é muito curto, que, ao mesmo tempo que é uma conjuntura muito difícil, muito trágica, talvez a mais grave crise, seguramente, que eu vivi na minha vida e cada um de nós, essa pandemia com crise econômica, social, política, institucional, mas tem uma novidade extraordinária. Com esse último julgamento do Supremo, que finalmente reconheceu a brutal injustiça que o presidente Lula sofreu, 580 dias de prisão, que nada vai repor o que ele viveu, a perda da dona Marisa e todo o sofrimento imposto a ele, ao povo brasileiro, nessa perseguição em que a terceira vara do Moro era incompetente, é isso que foi julgado por unanimidade, não só era incompetente, jamais podia ter sido, os processos podiam ter tramitado, é um juiz que não se comportou como juiz. Todos os processos em que ele pôs o dedo serão anulados, integralmente anulados, porque é uma barbaridade o que nós assistimos na Vaza Jato, e hoje não há mais como questionar esse episódio. Portanto, o presidente Lula, eu tive ontem longamente com ele está mais animado do que qualquer outro momento na história, está mais vivido, mais sofrido, e, ao mesmo tempo, com mais clareza sobre o seu papel na reconstrução desse país, na transformação desse país, nos compromissos que ele tem com a maioria do povo brasileiro. O Lula já, agora, início de maio, começa a viajar, ele vai andar o país, já tomou as 2 vacinas, vai retomar aí a esperança, vai levantar esse povo, vai chamar as organizações populares, os partidos de esquerda avançam para uma grande aliança já no primeiro turno, e outros virão, com Lula sendo candidato. Então, é uma mudança. Hoje, o Globo mesmo tem um editorial, uma matéria, dizendo não, Lula já venceu o segundo turno. Até eles vão ter que reconhecer. Já venceu a eleição, vai ter o seu 3º mandato. E o mundo olha para o Brasil esperando alguma coisa que não seja essa tragédia no meio ambiente, esse negacionismo ambiental, na pandemia, na economia, nas relações internacionais. Um governo que atacou os BRICS, a China, a Rússia, a Índia, que são
que fornece 8 das 12 vacinas que existem no mundo nesse momento, um governo que prejudicou as nossas relações internacionais. Então, o Lula, a repercussão da inocência do Lula, da anulação de todos os processos, é extraordinária no mundo e no Brasil. Portanto, ele é um oxigênio no país que estava na UTI. Ele é uma luz nessa noite de trevas. E ele vem com muita força. Portanto, nós temos que agora ir com tudo para cima, aproveitar esse momento para a gente avançar. Ele já lidera em todas as pesquisas, é o único candidato que derrota o Bolsonaro. E a outra grande novidade que eu vejo é São Paulo. Nós nunca tivemos um cenário tão favorável para vencer São Paulo. Olha que eu disputei 2 vezes as eleições de São Paulo. Eu tive 31% em 2006, tive 35% dos votos em 2010, fui o mais votado, mas não fui para o segundo turno, Genuíno com 28% foi para o segundo turno, porque tinham mais candidatos, e agora a direita e o centro estão rachados. Deve sair o Dória, deve sair o Alckmin, seguramente nós vamos ter 2 candidatos nesse espaço histórico que foi o PSDB, que hegemonizou e foi majoritário 42 anos e levou São Paulo a essa situação que nós nos encontramos. E, ao mesmo tempo, teremos 1 ou 2 candidatos à direita e outros candidatos sairão nesse campo. Então, esse cenário de desgaste, o Dória expressa isso, de cansaço, de fadiga de material, de divergências que existem nesse campo, abriu uma avenida para a gente crescer. E nós temos um candidato que é o melhor candidato que nós poderíamos ter para disputar São Paulo. Fernando Haddad teve 47 milhões de votos na eleição presidencial. Fez direito na USP, mestrado em economia, doutorado em filosofia, uma grande gestão na prefeitura. Foi o mais longevo ministro da educação da história desse país, com as políticas mais inovadoras. Então, agora, é organizar as caravanas digitais com o Haddad, é convencer o Haddad a vir com tudo para essa campanha, é a gente começar a chamar os aliados de esquerda. E eu acho interessante, porque alguns falavam assim, não pode discutir nome antes de discutir programa, mas apresenta o nome antes de discussão de programa. Mas nós temos que unificar. Vai ter uma grande aliança de esquerda nacional e o Lula vai ajudar também a construir uma grande aliança de esquerda. Tenho certeza que o PCdoB vem com Haddad, nós temos que disputar o PSB, nós temos que disputar as forças progressistas, para, junto com Lula, aqui em São Paulo, que em 2014 nós perdemos 7 milhões de votos de diferença, a gente ganhar lá e aqui. Porque se nós vencemos São Paulo e no Brasil, muda a correlação de força, muda a história política brasileira. Nós precisamos começar a debater o Estado de São Paulo com profundidade. Por isso, o Zé Machado depois vai apresentar a proposta dos NEPs para a gente poder aprofundar todas as áreas do governo, saúde, educação, infraestrutura, saneamento. Vamos fazer uma radiografia do que o PSDB fez com esse Estado. A tragédia econômica, nós estamos perdendo importância na indústria, no PIB, no desenvolvimento nacional, na ciência e tecnologia, em todas as áreas. Por isso, a esperança é Lula lá e Haddad aqui. Nós temos que sair dessa plenária com tudo, cada um fazer. E outra coisa, vamos desistir de trazer os votos que estão do lado de lá. Um voto do lado de lá vale 2, que é menos um para lá e outro para cá. Então, agora é Lula e Haddad. E o seu mandato vai estar na linha de frente dessa campanha e dessa luta. Bebel, parabéns pela plenária. Nós estamos saindo aqui com 537 pessoas participando e vamos trabalhar incansavelmente. Eu vou ser um cabo eleitoral de manhã, de tarde e de noite. Vou tomar café, almoçar e jantar falando isso que eu estou falando aqui. É Lula, nós vamos ver o Lula subir aquela rampa de novo, com todas as bandeiras da história da luta popular. Ele vai subir e vai mostrar que esse país tem rumo, tem saída, tem alternativa, e muito mais vivido, muito mais experiente, como Gandhi, como Mandela, por tudo que ele sofreu. E nós vamos retomar um novo caminho de esperança e renovação. No Brasil, só que agora nós vamos subir também entrar naquele Palácio dos Bandeirantes que nós nunca conseguimos entrar. E vamos entrar com a Haddad, que é uma liderança extraordinária para cumprir essa tarefa. Então, grande abraço, valeu. Vocês viram que eu estou muito otimista. E como a Bel começou dizendo, é o seguinte, eu tenho mais de 50 anos de militância, então não estou otimista à toa, não. Estou por convicção. Eu fiz a campanha, todas as campanhas do Lula desde 82, desde as presidenciais de 89, andei o Brasil com ele, fui vice dele, 98, 2002, 2006, depois fiz as da Dilma, fiz a do Haddad. Eu nunca vi um cenário tão favorável para a gente ganhar São Paulo. E nacionalmente, gente, ninguém segura o Lula.
ele vai subir aquela rampa e nós vamos fazer a maior festa popular. E ele disse para mim ontem também o seguinte: eu não vou mais fazer a volta na Praça Três Poderes, naquele Rolls Royce antigo, não. Eu vou mudar tudo, inclusive a posse vai ser diferente. Então, gente, vamos trabalhar, acreditar que nós temos um imenso desafio para sair dessa tragédia que nós estamos atravessando, mas nós precisamos também olhar para frente. Lula lá, Haddad aqui. Valeu, obrigado.